e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e que permite dimensionar lajes nervoradas bidirecionais. Esse dimensionamento é feito através de um método simplificado que consiste em transformar a laje nervorada em uma laje maciça com rigidez à flexão equivalente. Então, através dessa laje maciça com rigidez à flexão equivalente, a planilha utiliza essas tabelas aqui para determinar os esforços que atuam sobre a laje e, através desses esforços, é calculado, por exemplo, a quantidade de barras de aço que é necessário adicionar nas nervuras paralelas ao vão LX e nas nervuras paralelas ao vão LY. Através dos esforços cortantes que são calculados, a planilha também verifica, nessas células aqui, se as nervuras serão capazes de resistir a esses esforços cortantes sem a necessidade de adicionar armadura transversal, ou seja, sem a necessidade de adicionar estribos nas nervuras. A principal referência que foi utilizada na confecção dessa planilha foi o volume 4 da coleção de livros Curso de Concreto Armado, do professor José Milton de Araújo. Essa referência está citada aqui. Então veja bem, após preencher a entrada de dados da planilha, ela gera uma série de resultados que você pode consultar aqui na saída de dados e na tabela de verificações. Então veja, por exemplo, que as condições para a aplicação do método simplificado são verificadas automaticamente nessas células aqui. E se você quiser saber, por exemplo, a quantidade de barras de aço que você precisa adicionar nas nervuras paralelas ao vão LX e nas nervuras paralelas ao vão LY, basta consultar os valores que são informados nessas células aqui que eu estou indicando com o cursor do mouse. Se você tiver qualquer dúvida do que significa cada uma dessas células aqui, veja que todas que possuem esse tracinho vermelho no canto superior direito possuem informações que você pode acessar simplesmente posicionando o cursor do mouse sobre elas. Então, por exemplo, se eu não souber o que significa esse LX, basta posicionar o cursor do mouse na célula contendo LX, que irá aparecer esse balãozinho dizendo que se trata da dimensão do elemento de enchimento paralela ao vão LX. Você pode consultar essa informação e várias outras também através das ilustrações contidas aqui na planilha. Então veja, LY, por exemplo, corresponde à dimensão do elemento de enchimento paralela ao vão LY. E BFY corresponde à distância entre o centro dessas duas nervuras adjacentes aqui, perpendiculares, no caso, ao vão LX. A planilha também faz o cálculo aqui da armadura negativa, considerando as bordas da laje simplesmente apoiadas. Então, no caso, é feito o cálculo de uma armadura negativa mínima, suficiente para controlar a fissuração ali nas bordas da laje. Então, nessas células aqui, a planilha fornece a quantidade de barras de aço por metro na direção X e na direção Y. E aqui embaixo fornece o espaçamento na direção X e na direção Y dessa armadura negativa. No caso, o espaçamento entre as barras de aço da armadura negativa. E essas barras de aço que eu indiquei aqui anteriormente com o cursor do mouse corresponde às barras de aço no caso da armadura positiva. Nessas células aqui são feitos os cálculos da armadura de canto. No caso, a armadura de canto é aquela que é posicionada nos cantos da laje e que tem a função de resistir aos esforços de tração gerados pelos momentos volventes. Então, nessas células aqui, é informada a quantidade de barras de aço por metro na direção X e a quantidade de barras de aço por metro na direção Y dessa armadura de canto. E nessas células aqui são informadas o espaçamento entre essas barras de aço. Nessas células aqui é feito o cálculo da armadura de distribuição, que no caso é a armadura posicionada na mesa da laje. No caso, essa armadura é calculada aqui a área de aço mínima para ela, na direção X e na direção Y, e também é calculado o espaçamento
entre as barras de aço dessa armadura. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que significa essa armadura de distribuição, posicionando com o seu do mouse sobre essa célula aqui, veja que aparece essa informação aí referente a essa armadura. No caso, se trata de uma armadura em malha posicionada na mesa da laje, com a função de distribuir as cargas entre as nervuras e controlar a fissuração proveniente dos esforços de retração do concreto e variação de temperatura. Aí tem uma observação aí. Como a distância entre os eixos das nervuras está sendo limitada em no máximo 65 centímetros, basta utilizar uma armadura mínima na mesa, de acordo com Araújo. Aqui embaixo, nessas células aqui, são feitos os cálculos de alguns parâmetros que são necessários para o cálculo da flecha. E nessa célula aqui é informada o valor da flecha máxima imediata, que no caso é aquela flecha sofrida pela laje imediatamente após a retirada do escoramento. E aqui, nessa célula, é informada a flecha devido à fluência, que no caso é a flecha que surge com o passar do tempo devido ao fenômeno conhecido como fluência. Essa flecha aqui devido à fluência é calculada simplesmente multiplicando a flecha imediata por esse coeficiente de fluência que você informa aqui na entrada de dados. O valor desse coeficiente de fluência você pode obter da tabela 8.2 do item 8.2.11 da NBR 6118/2014, ou no anexo A dessa mesma norma. E aqui embaixo é feito o cálculo das reações de apoio nas vigas. Nas vigas paralelas ao vão LY e nas vigas paralelas ao vão LX. Como eu disse aqui na tabela de verificações, a planilha verifica automaticamente se o método simplificado pode ser aplicado e verifica também se as nervuras são capazes de resistir aos esforços cortantes que atuam sobre elas sem a necessidade de ser adicionada a armadura transversal. E aqui embaixo é verificado se a flecha total, que no caso é a flecha imediata mais a flecha devido à fluência, a planilha verifica se essa flecha total não ultrapassa a flecha máxima admissível que você informa aqui na entrada de dados. Então, se essa flecha máxima total for inferior à flecha máxima admissível, a planilha emite aqui um sinal de OK. Mas vamos supor que essa flecha máxima admissível fosse inferior à flecha máxima total, por exemplo, 1,5. Então, no caso, a planilha emite aqui um aviso de não OK. É preciso redimensionar a laje para que a flecha seja inferior à flecha máxima admissível. Então, vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. Se você quiser consultar o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados, você pode vir nessa outra aba aqui, Memorial de Cálculo, e consultar o memorial de cálculo que é gerado automaticamente pela planilha. Aqui tem todas as fórmulas e todo o passo a passo dos cálculos que foram realizados. Você pode também gerar esse memorial de cálculo no formato PDF. Basta voltar aqui nessa outra aba e clicar nesse botão Imprimir Memorial. Precisa aguardar um pouco, porque demora alguns segundos para a planilha gerar o memorial. Mas isso vai ser a velocidade com que a planilha gera esse memorial vai depender da capacidade de processamento do seu computador. Então você aguarda um pouco até a planilha gerar esse memorial.
Está demorando um pouco porque esse memorial é rico em imagens e também tem todas as formas que foram utilizadas no cálculo. Então pode ser que demore um pouco por causa disso. Aqui está o memorial em formato PDF. E para salvá-lo, basta clicar aqui e escolher o local onde você quer salvar. E aqui você coloca o título também, qualquer tipo, título que você quiser. Clique em salvar. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da planilha.